Boa tarde, Goiânia! E olha só, hein? Domingo o Vila Nova vai enfrentar a Macaca, a Ponte Preta no Serra Dourada. Emerson Maria vai completar 1 ano no comando técnico do Tigrão. Tem promoção pro Dia das Mães, uma festa, claro, depois de vencer o rival, o Goiás, por 3-1. Olha só, o Atlético se prepara para enfrentar o Londrina na sexta-feira. E tem jogador, zagueiro do Atlético, batendo papo, falando sobre os erros do goleiro Clever. E o Goiás, hein? Ney Franco viaja nesse momento dos Estados Unidos para Porto Alegre para acompanhar Goiás e Grêmio e Goiás pela Copa do Brasil. Tudo isso nos análises deles, dos melhores comentaristas do Brasil. J. Leal, boa tarde, um abraço para você, seja bem-vindo. Outro abração para você, Beto Brasil, obrigado pelo bem-vindo. Tá subindo? Abraço. Pescou muito? Boa tarde. Muita pescaria? Não, tava trabalhando. Um abraço, Romulo Xavier, a você que nos dá o carinho da sua audiência, meu abraço especial. Rapaz, a gente chega, é cada novidade, né? Você viu ele? Aí o cara fala que não tá pescando, o mosquito acabou com ele. O mosquito acabou com ele. Ô, Betão, um abraço pra você, um prazer mais uma vez estar aqui no Jogo Aberto da TV Band. Brincadeira, e o Vila Nova em 1 ano no comando técnico do Tigrão, Emerson Maria. Olha Pois que legal, é, e você sabia que o Emerson Maria, ele recuperou a autoestima do Vila Nova? É que o Vila Nova, com o comando Emerson Maria, ele não ganhou título, não ganhou nada, mas recuperou a autoestima. Ele não perde mais pro Goiás. Né? O ano passado disputou um campeonato brasileiro com chances reais de chegar à primeira divisão. E esse ano, de novo, pela primeira vez, o Vila Nova, em toda a sua história, lidera um campeonato brasileiro de Série B. Então ele levantou a autoestima do Tigrão. É, velho, Emerson, 1 ano, hein? Difícil. E aí me faz lembrar do Esival Martins, quando no outro veículo, quando ele assumiu a presidência, a gente eu perguntei para ele se ele tinha como propósito principal colocar o Vila na Série A. E ele diz, palavras dele, meu propósito principal é deixar o Vila administrativamente na Série B, porque hoje não administrativamente não é um time de Série B. E isso ele está conseguindo. A permanência do Emerson Maria, pela primeira vez um técnico completa 1 ano, né? E com sucesso, como bem disse aqui o Gomes. Isso não é todo dia que se vê no Vila Nova, né? Eu não me lembro de ter visto no passado. Então vamos para lá, pro Onésio Brasileiro Varanga. Informações do Tigrão na tela. Wellington Reis, que saiu de campo no último jogo sentindo a coxa, passou por exames na tarde de ontem e aguarda para pegar os resultados na tarde desta terça-feira. O grupo já retomou os treinos e tem nova disputa pela 5ª rodada do Brasileiro Série B no domingo contra a Ponte Preta. O dia do duelo coincide com a data em que Emerson Maria assumiu o grupo, completando 1 ano com a camisa do Vila Nova. Questionado sobre o domínio do Colorado no clássico, o técnico destaca o respeito que tem pela equipe adversária. Nós ganhamos o jogo principalmente pelo respeito que nós tivemos ao adversário. Neutralizamos um ponto forte do Goiás, que é a saída de bola. Nós pressionamos a saída de bola do Goiás do primeiro ao último minuto. E fomos eficientes para aproveitar as oportunidades que aconteceram. O treinador ressalta ainda a melhora progressiva do Vila e explica que é assim que o grupo precisa se manter. O que me deixa contente é que o segundo jogo foi melhor do que o primeiro, o terceiro foi melhor do que o segundo e hoje o quarto jogo foi melhor do que o terceiro que nós fizemos contra a equipe de Sampaio Corrêa. Então mostra que a equipe está em evolução. Mesmo com um bom início de Série B, o treinador ainda lembra o gosto amargo das desclassificações na Copa do Brasil e no Goianão. O objetivo, de acordo com ele, é superar essas feridas e fazer boas conquistas do Brasileiro Série B. Mesmo passando por algumas dificuldades que nós tivemos, né, as 2 eliminações, e eu volto a falar nas 2 eliminações porque a ferida não fechou ainda não. A ferida está aberta ainda. Nós perdemos 2 boas oportunidades de estar numa final de campeonato, de avançar numa fase importante da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro da Série B, você não vai daqui a pouco ganhar as 38 rodadas, você vai sofrer com oscilações. E no momento que você tiver oscilação, essa gordura, entre aspas, desses pontos acumulados que você está fazendo no início, ele pode te dar uma tranquilidade para passar por um momento turbulento e no final do campeonato você conseguir os objetivos que o clube traçou. Tá então, matéria da Isadora Rezende. Zé Leal, tranquilo no Vila Nova para enfrentar uma Macaca. Vila Nova vencendo 5 jogos, 5 vitórias. E aí quebra aquela previsão do Gomes,
do Wesley Matos já quebrou, né? Que era de 3 jogos, né? E a do Holmes, que era de 5 jogos, né? Ainda não fez, Não, pois é. Você só pode fazer esse comentário na segunda-feira. Não, mas aí, não é porque se vencer, tá falando se vencer. Entrou sim. Aí quebra, vencer, né, quebra a gente? previsão, e minha também, porque eu também achei que pensava assim, entendeu? Aliás, vai surpreender o Brasil, gente. É Aqui, muito ó, difícil o o time porque vencer 5 partidas. A gente sabe que tem uma dificuldade muito grande de um time vencer 5 jogos. Né? E se o Vila Nova conseguir isso aí, vencer a Ponte Preta, e o Vila é favorito de novo, né, Léo? Ou não? O Vila hoje, não é possível, o Zé Leão não vai concordar com isso. O Vila hoje é favorito com qualquer equipe da Série B. Jogando em casa. Jogando em casa. Ele é favorito, assim, jogando contra qualquer equipe da Série B, o Vila é favorito. Neste momento o Vila, então, é favorito contra a equipe da Ponte Preta, aí a gente faz aquele outro comentário. Né? Favorito não quer dizer que vá vencer o time da Ponte Preta, que é um time que vem da primeira divisão, é um time enjoado, né? Tá sempre visitando a primeira divisão. Tudo bem que às vezes rebaixa, mas como está rebaixado agora. Mas é um time enjoado. Então é complicado esse jogo para o time do Vila Nova. Mas o Vila é favorito para conquistar a 5ª vitória. O Wellington Reis contundiu no jogo contra o Goiás, não deve jogar Moacir, o seu substituto. Melhor do que o Wellington Reis. Melhor? Mostrou isso no jogo de sábado. E aí, Gomes? Ele entrou muito bem no jogo, né? Assim, não é que talvez ele seja melhor, que ele entrou e deu outra consistência, outro volume de jogo, chutou bola na trave, chegou mais junto, levou a bola mais para os meias, isso sim. Então talvez jogador muito consciente, né? Não vai sentir muita falta. Por quê? Porque o Vila Nova está com um grupo melhor esse ano em relação ao time que disputou o ano passado. Você vê que já vai sair o Wellington Reis, já tem o Moacir para substituir. Então aí a coisa anda, né? Quando você tem um grupo consistente, o negócio anda melhor. O Vila prepara uma promoção, mulher vai pagar R$5, Dia das Mães, e mais uma também é uma motivação para o torcedor ir para o estádio. O técnico completando 1 ano no comando do time, é importante. Mas você sabe qual que é a maior motivação que o torcedor tem no momento? É a sequência de vitórias, é o momento que vive o clube. Gente, nada mais leva torcedor no estádio do que resultados. Nada mais. Nenhuma estrela vai trazer... Não, resultados é que dá consistência ao torcedor no estádio. Outra coisa, assim, porque o torcedor do Vila Nova, às vezes, ele fica meio ressabiado com o time, na questão de público, porque toda vez que o público vai, ou pelo menos uma boa parte, não vou falar toda vez, né, ele acaba decepcionando. Então o torcedor tem que ir, porque o Vila precisa acostumar a jogar com o seu torcedor. Né? O Vila precisa dar resultado com a torcida em campo. Né, você vê, com o estádio vazio, sem o torcedor do Vila Nova, o Vila foi lá e sapecou 3 no Goiás. Né, a gente pode construir isso aí, goleada, 3-1 em cima do poderoso Verdão. E quebrar é aquela máxima, né, que existe no Vila Nova, que com o estádio, sempre que precisa com o estádio lotado, decepciona. Mas então, o torcedor pode ir, porque o Vila Nova precisa aprender a jogar com o seu grande público. R$20, né? Eu acho que um preço bom. E não tem como reais, fazer com menos. Não tem como fazer com menos, tem, né? Gente. O Vila vem de uma vitória dia do rival, 25 mil pessoas, 25 mil torcedores. Beto, o jogo é no domingo, o torcedor está acostumado a ver jogos no sábado, na sexta e na terça-feira, jogos de Série B. Se bem que ontem teve também, foi na segunda-feira. Então o torcedor está acostumado. Esse jogo é no domingo, estádio Serra Dourada, né, no horário do futebol, o horário de sempre do futebol, e com um detalhe. Por quê? Porque a Ponte joga quinta-feira pela Copa do Brasil contra o Flamengo, por isso que esse jogo foi jogado um pouquinho para frente a pedido da CBF. A pedido não, a mando da CBF. Ela que manda. E mais um ponto positivo para o Vila Nova. Ponto vem do desgaste, principalmente se ela desclassificar o Flamengo. Entendeu? Se ela for desclassificada pelo Flamengo, melhor dizendo, vem desgastada, né? Pelo tempo pequeno, quinta para domingo, e aí uma fora, né? Uma desclassificação. O Vila tem que saber tirar proveito de todas as situações. Essa é uma. Tá certo. Vila Nova e Ponte Preta, domingo, no estádio Serra Dourada. Daqui a pouco vamos falar do Goiás Esporte Clube, porque agora vamos ouvir o hino do Atlético. Coloca o hino do Dragão aí. Olha o Atlético aí, ó. Clever, goleiro do Atlético, vem falhando sempre. Mas tem um jogador que vai falar sobre isso, o William Alves. Coloca na tela. No primeiro jogo, fora de casa contra o Curitiba, o Atlético Goianiense até jogou bem, mas não conseguiu evitar a derrota. Entretanto, no último jogo contra o CRB, o time perdeu mais uma vez, só que não teve bom desempenho em campo. William Alves explica o que aconteceu. Esse desequilíbrio que a gente teve durante a partida, ter tomado 2 gols logo em sequência, isso criou uma instabilidade não só tática como emocional na equipe,
e que tem que servir de exemplo para que a gente amadureça nesse sentido e não sofra isso em outras partidas. A defesa do Atlético Goianiense é considerada uma das 4 piores do Campeonato Brasileiro Série B, com 8 gols sofridos. Por outro lado, a equipe de ataque é considerada uma das melhores, já que marcou 7 gols. William Alves fala sobre o desempenho do goleiro Clever, que vem sendo duramente criticado pelos erros que tem cometido. Não tem como botar a culpa num jogador só. Principalmente nessa última partida, a gente sabe que a gente não produziu aquilo que a gente poderia e tivemos o resultado adverso. O que a gente precisa é desse equilíbrio, atacar e conseguir fazer os gols, mas também na hora de defender, toda a equipe está concentrada para que a gente não sofra os gols e possa ter esse equilíbrio de conseguir os placares e não estar sofrendo tantos gols. O clube enfrentou 2 partidas fora de casa e acabou sofrendo a derrota em ambas. O elenco sabe que precisa melhorar o desempenho como time visitante. E a gente tem que achar esse equilíbrio fora de casa. Foram 2 jogos, 2 derrotas. A gente aprende com lições esses jogos, né? Foram jogos diferentes. Curitiba a gente teve um jogador a menos, até teve chance de empatar o jogo. Nesse jogo, já no começo, a gente entrou um pouco desligado e acabou tendo um resultado adverso grande e depois ficou difícil buscar. O próximo jogo do Atlético acontece na sexta-feira contra o Londrina, no Estádio Olímpico em Goiânia. O zagueiro destaca o que a equipe precisa fazer para ter um bom desempenho nessa partida. Então é um jogo que a gente tem que ter muita atenção para não querer ganhar o jogo de qualquer jeito e deixar espaço lá atrás. Então a gente, como eu falei, a gente precisa achar esse equilíbrio para que a gente possa conseguir as nossas vitórias, mas também não deixe de se preocupar com a nossa defesa. Daí o Atlético aí, Isadora Rezende, agora eu falo para vocês, o Atlético, essa reclamação, mas para aí, para ter um bom goleiro, a defesa também não está falhando, não? Tá, também. Tanto é que o segundo gol, o René foi passar uma bola para esse William, que tá falando aí, a bola não chegou, o Diego Rosa, ex-atleta, foi lá, tomou, deu uma meia-lua no William, né? Deu uma meia-lua nele, pegou do outro lado e jogou pro William Santana fazer o gol. Então falhou também. Agora tem uma coisa que tem que ser observada. Não é só do goleiro. Agora a falha do goleiro foi. Não tem como não culpar o goleiro. E outra, a esperança é passar pelo meio campo, passa pela zaga e tem um goleiro lá último. Agora quando chega no goleiro, ele faz o que fez, entendeu? Uma coisa a gente não pode deixar de comentar. Eu sou literalmente adepto ao futebol ofensivo, futebol audacioso, mas com responsabilidade. O time do Atlético está vulnerável no meio campo. Eu estou colocando isso desde o primeiro jogo. É gostoso ver um treinador dessa forma, entendeu? Ser corajoso, porque o futebol brasileiro hoje você não vê com essa formação. Aí você me mete lá apenas um volante, 2 meses que não tem nenhuma característica de marcação, com 3 atacantes. Aí não tem zaga que aguenta, gente. Não, mas aí nem isso não. É lógico que os gols foi falha individual. Esse lance aí, o goleiro falhou. Exato, falha individual. Um gol. Não pode. Gol. Aí teve uma falha individual. A falha é individual, não é uma falha coletiva. Aí esse segundo gol que pegou um pouquinho mais antes da jogada chegar no Diego Rosa para ele cruzar no William Santana aí, teve a falha do René lá do outro lado, tentou atravessar a bola no meio. Você joga pelada, você sabe. Né? Atravessou no meio, é fatal se a bola não passar. Ué. Isso é fundamental. Isso é princípio do futebol. E aí você vê o encontro. Uma bola no meio, ela é fatal, imagina na defesa. E aí você vem ao encontro do que eu estou falando aqui. O meu campo, ele tem que ter volume de jogo. Ele está jogando com um volante, que é o Bileu, com o Fernandes e com o Tomás. Entendeu? Então, Tomás e Fernandes, por mais que o Bileu é volante, o Matheus Fernandes também é volante, ué. Não, agora, o Fernandes não é volante, não. O Fernandes é meia, Gomes. Ô, Léo, o que esse menino William Alves falou aí é a questão do equilíbrio. Né? É o equilíbrio psicológico. O time do Atlético toma um gol, ele desequilibra, toma o segundo. Né? Até ele se ajustar dentro do campo de novo, é um tempo que passa e é um tempo perigoso que ele fica dentro de campo tomando pressão do adversário. Peraí, tomou o gol faz parte do jogo. Você vai lá, pega a bola, põe no meio campo, vamos de novo, ué. Falta de personalidade, né, Gomes? Mas aí o técnico não tem que entrar nessa hora, não sei o treinador. No vestiário, chegar no vestiário, conversar com os jogadores. Tá, quando é no primeiro tempo, aí tem como ele fazer essa leitura lá no vestiário. No vestiário. E é quando acontece no segundo tempo. Aí é só no final. Como foi quando o Criciúma. Aí já era, ué. Mais 10 minutinhos, o Atlético correu o risco de ter perdido o jogo. Tudo bem, se você fosse agora, tem encate, vocês dois, vocês manteriam o Clever no time?
Não, ele buscaria não manteria, outra. não. Não manteria? Não, até não porque manteria, homem. ele mostrou não ter personalidade neste para momento, recuperar. Ó, deixa eu te substituto. falar um negócio. Vai, fala. Vamos Aí, ver. você falou a palavra correta, não tem um substituto. Não tem. Nesse momento, o Atlético é amador. É por É um quê, time homem? que só tem um goleiro. Né? Aí tem o Lucas lá, que é um menino de 19 anos da base. Pô, se o cara tá no banco, então ele não tem condição de mas jogar. tem outro goleiro Não, lá que então, veio do Aí nada. tem o certo. Jefferson, que é o outro goleiro que chegou, o cara machucou. Né? Agora ele Veio do está Náutico. vivendo aquele momento de transição, de sair do departamento médico para ir para o departamento de futebol. Então não tem. Então, sexta-feira, nós vamos de Clever de novo, contra o Londrina. E aí? Aí é a chance do Clever se recuperar. Mas você falou Né? isso? Fica. Parei, Ah. Robert. Você falou isso antes do jogo, do último jogo do Atlético. Você também falou essa frase. Sim. É a chance do Cleber se E recuperar e não se recuperou, ué. antes do último jogo, sabe quanto tempo ele teve para recuperar e o time para recuperar dentro do campeonato? 10 dias. Foi. E agora ele tem uma semana. Né? Ô, Clever, paga um psicólogo pra você, filho. Sua profissão é boa, você ganha muito dinheiro aí. Esse Clever não ganha menos de 30 mil por mês. Deve Vai ser lá, triplo conversa mais, com o ué. psicólogo, fala, ó, eu tenho um desequilíbrio emocional. Isso aí é do jogador. Eu tomo um gol, eu fico arrasado psicologicamente dentro de campo. Isso aí é do jogador. E o goleiro não pode ter isso não, Agora, mestre. gente, No ano passado seria- aconteceu a mesma coisa. O Marcos, que hoje é reserva no Goiás, ganhou a posição dele por conta disso. Por conta dessas falhas individuais. Mas daqui a Entendeu? pouco vocês vão responder. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que vão ficar no ar para vocês responderem depois do intervalo. Problemas pessoais. Não pode atrapalhar o jogador? Ué, pode. Mas ele tá tendo esse o problema time? pessoal? Não sei. Não, se ele tiver, o time tem que ter teve- psicólogo para isso, ué. Segundo informações, no começo do Brasileiro do ano passado, ele estava com um problema familiar. Não foi. Né, se ele Ouvi continua isso. com problema, como é que faz? Ele tem que jogar bola. Mas não tem um- Ele não- precisa sustentar a família Robson, dele. Mas não tem que ter um profissional Ué. no clube para isso? Não tem que ter. O Atlético não Mas tem. o Atlético tem, ué. Então, daqui a pouco vou continuar falando sobre isso, porque agora nós vamos um breve intervalo e voltamos rapidinho. Até já. No Dia das Mães, encha sua mãe de abraços, beijos e muito carinho. O presente é apenas um detalhe. Edredom Casal, R$ 29,99. Cortina Bela Janela com blackout, R$ 69,90. Sandália Bárbara Crass, média, alta ou baixa, R$ 39,90. Esse sua mãe vai adorar. Conjunto Moletom, apenas R$ 89,90. Ponto da Moda, certeza do menor preço. Motorista legal não para em cima da faixa e nem avança quando o pedestre está passando. Use menos a buzina e mais a seta. Faça uma boa ação no trânsito. Dê passagem para quem precisa. Por favor, por gentileza, pode passar. Ser gentil no trânsito deve ser um esforço de todos nós. Juntos estamos fazendo o melhor por Goiânia. Já estamos de volta e eu já vou falar com ele aqui, ó. Que já está conosco. Boa tarde, Douglas Fernandes. Boa tarde, Beto. Boa tarde, Holmes. Boa tarde, Zé. Olha, eu sempre gosto quando o Álvaro vem aqui, que ele dá um certo equilíbrio, né, no programa. Mas eu tava com saudade do Zé, inclusive eu fiz um negocinho pra eles O que aqui, você ó. fez pra ele hoje? Zé Leal. Ai, muito bom, muito Amor bom. eterno. Amor eterno, é verdade, é por aí, viu? Só o E, ó, Douglas e é um mesmo. amor de muito tempo atrás, viu? Exatamente. De muito tempo. Olha, inclusive, Ele fica provocando. Zé Leal fica provocando. Eu queria só entrar no detalhe a respeito do Vila Nova, que o clima está tão bom, até diferente, né? Eu não sei se vocês concordam comigo, do ano passado, quando não tinha peça de reposição. Reposição. Dessa forma, não, 4 vitórias, né? 4 vitórias, mas ali, por exemplo, o Wellington saiu, o Moacir entrou bem no jogo, deu uma mexida ali no time e ficou até mais gostoso de ver o Vila Nova jogando dessa forma quando tem gente no banco para ajudar quando precisa, né? Faltou muito bem lembrado que faltou isso do ano passado. Agora, diante da Ponte, se vencer a Ponte, 5 jogos, 5 vitórias. Que aí ficava só em cima do Moisés, Moisés. esquecido do restante do time, né? É verdade. O que nós temos hoje no Fala Goiás? Daqui a pouquinho vocês voltam, porque hoje nós vamos denunciar mais uma vez o sucateamento da frota de ambulâncias do SAMU aqui de Goiânia. O Sindicato dos Condutores de Ambulâncias diz que a Prefeitura da capital continua recebendo a verba federal, mas mesmo assim o problema ainda não foi resolvido.
E vamos destacar também as longas filas de eleitores os eleitores estão enfrentando para regularizarem o título eleitoral. E termina amanhã o prazo, viu? Para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. E vamos destacar também essas longas filas, porque os eleitores estão enfrentando muita dificuldade. Inclusive, Beto, teve gente que chegou 6 horas da manhã para ser atendido hoje. E termina o prazo para ficar em dia, então, com a Justiça Eleitoral amanhã, viu, Beto Brasil? Interessante. Além de você tem que votar, tem que fazer tudo isso, passar por tudo isso, né, rapaz? Mas a pessoa deixa por última hora, né? Porque eles poderiam ter feito isso desde o ano passado, mas você sabe o jeito que o brasileiro é. Brasileiro, goiano, né? Todo estado é do mesmo jeito. Exatamente. Né? Um abraço até daqui a pouco. Ó, deixa aqui de novo. Mostra aí. Isso é amor, ó. O amor é lindo. O amor é lindo. Até daqui a pouco, Douglas. Um abraço pra vocês. Maravilha. Olha só, o Atlético, só pra lembrar aí, o Atlético não tem psicólogo. Lá. Não tem? Não tem? Não tem. Então, agora faz jus o que o time, o que o Robson falou. Time, no momento, time amador. Time de futebol hoje que não tem, no Brasil, que não tem um psicólogo. Não tem. Aí não, aí informações, amadorismo. Informações do menino prodígio, Arthurzinho Magalhães, que vive, aliás, ele mora lá o tempo todo. É filho do Adson. É filho do Adson. Filho do Adson. E aí eu lamento pelo Adson, porque é um grande dizendo presidente. aqui que a psicóloga vem de fora e tal, é um profissional que vem de fora. Não, qualquer coisa leva pro tem que ter duas coisas. Ou o Adson conversa com o goleiro e fala, meu filho, ajuda nós aqui. Ou então contrata um psicólogo para poder arrumar a cabeça dele. É por aí, né, gente? Aliás, esse profissional psicólogo é bom em qualquer área também, né? Faz parte. O cara acompanha a prevenção, acompanha o individual. Às vezes o cara pensa, vou contratar um terapeuta, um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, vou contratar. Não, mas eu não tô doido. Não é pra isso não, é pra te dar equilíbrio, pra você ter mais tranquilidade pra resolver seus problemas. Tá certo. Ter alguém pra conversar, porque a gente precisa, né? Conversar com alguém. Goiás tá precisando desse psiquiatra agora. O Goiás ontem, o Alex Silva, o lateral, falou, a gente precisa de pegar em todas as crenças aqui. Então o Goiás tá precisando de muita coisa. É verdade. Então, e o Goiás que tem um novo técnico. Qual é o hino do Goiás? Hino do Verdão aí, que vai jogar amanhã pela Copa do Brasil diante do Grêmio. Agora, gente, o Goiás não tinha que ir lá com vontade de vencer, porque dá pra reverter ou não. Ou joga a toalha de uma vez. Não, senhor. Deixa eu te falar um negócio. Aliás, eu quero até mandar um recado aqui pro Augusto César, embora ele já esteja em Porto Alegre, porque o time viajou ontem. Já estão lá, já. O Grêmio vai jogar com time reserva. E reserva não ganha de ninguém. Aí o Augusto tá levando um time reserva também. Para jogar contra o Grêmio. Aproveita que o Grêmio vai com o time reserva, coloca o time titular do Goiás, tenta a vitória e ameniza a crise. Imagina o Goiás chegar lá em Porto Alegre, pegar o time reserva do Grêmio. O Grêmio de titular só vai com o Ramiro, né, que é o titular do time. Embora seja um reserva bom também, mas reserva é reserva. Vai com o time titular, tenta ganhar o jogo, ganha esse jogo e ameniza a crise. E aí vai, a motivação aumenta, mais dinheiro no caixa, né, Zé Leal? Eu dou sempre o exemplo do América contra o Fluminense, né? Depois de perder em casa, foi ao Maracanã e venceu por 5-2, tirou o Fluminense da competição. Futebol é dentro de campo, gente. Futebol é dentro de campo. Olha aqui, o Augusto vai levar um lateral que ainda não jogou, que é o Krobel, que é do Iporá. Aí tá colocando outro rapaz da base no meio campo. E aí, quer dizer, o Augusto tinha que aproveitar o momento e falar, gente, vamos jogar, é o jogo da vida, os caras estão com reserva. Vamos lá, aí você tem argumento para conversar no vestiário. Ô Marcelo Almeida, se você estiver aqui em Goiânia, meu filho, se você estiver em Goiânia, vai lá e bota esse time titular. Ameniza a sua crise. Porque se você vai com o time reserva, o Grêmio com reserva, o Grêmio vai ganhar o jogo. E você ainda vai passar vergonha se o time for goleado. Aí você vai jogar com o Fortaleza, com o time principal, ok? Ok, vai jogar com o time principal. E perde lá também. E aí? E aí? Me fala, rapaz. Vamos ver como é que tá o Goiás Esporte Clube? Vamos lá. Goiás na tela. O técnico interino do Goiás, Augusto César, que é o treinador do Sub-19, vai acompanhar a equipe no jogo contra o Grêmio. Ele ainda está fazendo alguns testes com jogadores em campo para ver o desempenho e testar algumas possibilidades. Uma equipe já praticamente formada na minha cabeça, mas falta o treinamento para me ver no campo, que eu assisti o treinamento e os jogos desses atletas aqui, não participei dentro do campo, então vou definir mais alguma coisa na última sessão que eu vou ter amanhã. Mesmo com as falhas recentes de Marcelo Rangel, Augusto César deve manter o goleiro titular no jogo de amanhã. Bem, o Rangel, muito bom goleiro, eu particularmente sou
Sou fã pelo que ele fez pelo Goiás nesse tempo que ele está aqui, né? Salvou o Goiás várias vezes. É um jogador que eu gosto bastante, que admiro. Tive o prazer de conversar com ele, um cara fora de série, por isso estava como capitão da equipe. Eu tenho também outros atletas e isso também não defini, provavelmente devo definir isso amanhã. Para o jogo contra o Grêmio, Augusto espera a humildade da equipe goiana e que o grupo saiba reconhecer que o Goiás tem força para fazer esse duelo. Nós temos que saber a nossa qualidade e a nossa deficiência. Se nós não formos humildes, dificilmente nós vamos conseguir marcar o Grêmio. Mas eu estou falando de humildade de ficar pequeno ali dentro e deixar só a equipe adversária jogar. Não, nós temos que ser humildade de que temos que marcar e ser humilde de saber que nós temos força para conseguir se superar. O interino explica ainda como pretende trabalhar com o Alviverde, já que contou com apenas 2 dias de treinamento. Eu estou mudando o esquema tático, eu estou jogando no 4-4-2, como eu penso, perde a bola, já pressiona o adversário, né? Está sempre pressionando o adversário não consegue jogar. E é o que eu passei para ele. Se nós conseguirmos roubou a bola, correr com a bola, a gente vai sair dessa pressão e vai conseguir contra-atacar. E estou jogando com 2 atacantes aí. Tá aí então, jogando com 2 atacantes, o mesmo goleiro. Já deu um grande passo rumo à mudança, né? Que é sair daquele 4-3-3 pro 4-4-2. O futebol brasileiro hoje não atua, gente. Eu só vejo uma condição de você ter 3 atacantes no time hoje. É quando esses 3 atacantes altamente qualificados. Aí não tem como você tirar. Agora, pelo amor de Deus, tem quanto tempo que o Ed dos Anjos estava insistindo com esses 3 atacantes nossos? Agora, com o Maranhão, com o Rafinha, com... Agora o Augusto também, ele pode ter um argumento. Ele fala, olha, o Krobel, que vai jogar na lateral, no lugar do Kaique Sá, no lugar da Alex Silva, eu entendo que ele é melhor do que os dois, ok. Uhum. Né, aí ele faz uma mudança no meio campo, faz mudança na lateral esquerda, o Jefferson volta no lugar do Breno. Né, e o Jefferson tinha perdido a posição com o Hélio pro Breno. Ele era o titular no começo do ano. Né? Se ele entender que o Jefferson pode render mais do que o Breno, ok, eu já acho que não vai render mais do que ele. Aí ele faz uma mudança no meio. Se ele pega esse menino da base, coloca para jogar, né, e ele acha que é melhor do que o Giovani, ok também, a gente vai entender. Aí sim, a gente pode esperar um Goiás competitivo contra a equipe do Grêmio. Eu estou vendo o Goiás assim, muito fragilizado. Né? Se olha a escalação do Goiás, ele está muito fragilizado, embora vá pegar o time reserva do Grêmio. Agora, e até pelas palavras do nosso grande Augusto César, não está aquela empolgação, né? Não tem, você não sente empolgação. O Gomes usou aqui o termo fragilizado, né? A impressão que a gente tem é que já é um time derrotado mesmo. Tem que ir com entendeu? vontade, Parece que está né? na expressão dos jogadores, na entrevista do treinador. O simples clima, fato né, dele escalar um time reserva para jogar contra o Grêmio amanhã já é sinônimo de entrega. Mas no caso do Augusto a gente vai entender. Ele sabe que ele é técnico até amanhã. Que amanhã mesmo tem um outro treinador na arquibancada acompanhando o time. E que sábado que vem, contra o Fortaleza do Ceará, o técnico será outro. Aí ele não tem ânimo nenhum. Gomes e José Leal, sabendo que vocês têm um goleiro como o Marcos no banco de reservas, que é um excelente goleiro, vocês manteriam o Rangel? O que é que eu falei em off aqui pra você no intervalo? Que você não manteria. Eu já teria mudado 2, 3 rodadas atrás, já tinha tirado o Rangel. Você vê o ponto que o Marcelo Rangel chegou, né? Ele chegou a ser chamado de muralha verde, quer dizer, não passava nada ali. Né? Mas ele tem, assim, cometido algumas falhas, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, que já tem deixado, assim, o torcedor meio que desanimado com ele, que era tido como o melhor jogador da equipe do Goiás. Né, foi considerado o melhor goleiro do campeonato goiano, o ano passado foi considerado um dos melhores do campeonato brasileiro, mas o cara sabe que tem um Marcos, né, que é um goleiro que chegou do Atlético, que o ano passado fez um baita de um campeonato brasileiro pelo Atlético, mesmo rebaixado, e por isso ele foi contratado. Então o torcedor também quer ver o Marcos, porque se o Marcos não tiver a chance com um goleiro que está falhando, que dia que ele vai ter uma oportunidade no Goiás? Agora, a gente entrando naquele assunto que o José Leal fala que o Goiás não precisa de dinheiro, não é assim que você fala?
Que o Goiás não é que precisa. Você está me provocando. Não. Você sabe que foi ironia da minha parte? Deixa eu terminar. Posso terminar? Deixa eu terminar, pelo amor de Deus. Porque se o Goiás já ganhou 6 milhões e 400 da Copa do Brasil, se o Goiás pode fora ser... renda. Fora a renda. Por que não usar esse dinheiro, Gomes e Zé Leal, para contratar jogadores para o time subir para a Série A? É porque o Goiás, deixa eu te falar um negócio. Fala, o problema pelo amor do de Goiás Deus, me explica. Não é técnico, não. Se você pegar nos últimos 4 anos, quantos treinadores foram trocados? Porque o Goiás não tem só 3 anos de fracasso, ele tem 4. Porque em 2015 ele foi rebaixado, lembra? Amanhã tem mais, gente. Um abraço, seja bem-vindo. E ele não precisa de dinheiro porque nesses 4 anos gastou dinheiro demais à toa. Tchau, homem. Só gastou. Valeu,